Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Bom, estou iniciando a nossa mais uma aula hoje, no dia 5 de maio de 2020, sobre, continuando, na verdade, o tema sobre gestão da cadeia de suprimentos. A gente vai falar hoje sobre economias de escala, em específico sobre o tema de estoque cíclico. Os nossos objetivos de aprendizagem da aula de hoje são o seguinte: equilibrar os custos apropriados para escolher o tamanho do lote, do estoque cíclico ideal para uma cadeia de suprimentos, compreender o impacto dos descontos por quantidade sobre o tamanho do lote e do estoque cíclico, criar esquemas de descontos apropriados para a cadeia de suprimentos, entender o impacto das promoções comerciais sobre o tamanho de lote e o estoque cíclico e identificar as alavancas gerenciais que reduzam o tamanho do lote e estoque cíclico de uma cadeia de suprimentos sem aumentar esse custo. Bom, hoje a gente vai tratar então vamos falar assim, desse tópico. O estoque cíclico é um tópico mais denso, então se porventura, vamos falar assim, depois de uma hora eu interromper esse vídeo, eu continuo gravando e subo em algumas, vamos falar assim, é, em vários links do YouTube essa mesma apresentação, tá legal? Bom, quais que são os conceitos fundamentais que nós vamos trabalhar hoje? O primeiro deles é que o estoque cíclico ele existe porque entre a produção ou a compra de grandes lotes permite que um estágio da cadeia de suprimentos explore as economias de escala e, portanto, reduz os custos. Então, quanto maior a escala, menor, vamos falar assim, seria o custo entre a produção e a compra. Por quê? Porque vamos falar assim, se você produz em uma determinada escala, o seu custo de produção reduz e, consequentemente, o da compra acaba reduzindo se você compra um lote maior. Mas isso tem outras implicações, em especial, vamos falar assim, na questão da previsão da demanda, como a gente já vem falando. Então, a presença dos custos fixos associados ao pedido em si, a transporte, descontos por quantidade no preço do produto e descontos a curto prazo ou promoções comerciais, eles encorajam diferentes estágios de uma cadeia de suprimentos a explorar as economias de escalas e a fazer pedidos em grandes lotes. Bom, o nosso objetivo é identificar quais são as alavancas gerenciais que reduzem o estoque cíclico em uma cadeia de suprimentos sem elevar o custo. Por quê? Porque estoque cíclico, vamos falar assim, porque se a gente tem vamos falar, lotes muito grandes, as coisas, vamos falar assim, promovem aquele movimento que eu já falei para vocês e bagunça a parte de previsão de demanda, vamos falar assim, da cadeia exponencialmente. Bom, qual que é a função do estoque cíclico em uma cadeia de suprimentos? Bom, o tamanho do lote é a quantidade que um estágio da cadeia de suprimentos ele produz em si ou ele compra de uma vez só. Então, se a gente está falando vamos falar assim, da industrialização, o tamanho do lote é aquilo que ele está produzindo. Se a gente está falando, por exemplo, de uma distribuidora, de um varejo, é o tamanho da compra que ele realiza. Ou se a gente está tratando, por exemplo, de uma indústria de insumos que vai passar vamos falar assim, por um estágio de produção, também a gente tem esse mesmo tipo de relação. Um exemplo, em uma loja de computadores, que vende uma média de 4 impressoras por dia, o gerente da loja ele pede 80 impressoras de um fabricante X, toda vez que ele emite um pedido. O tamanho do lote, nesse caso, é 80 impressoras. Então, ele está comprando, vamos falar assim, 80 impressoras a cada vez que ele está emitindo o pedido. Com a venda diária, e considerando 20 dias, a loja ela vende um lote inteiro, todos os meses, e compra um lote de reposição. A loja de computadores, ela mantém um estoque porque o gerente compra um tamanho de lote maior do que a venda diária da loja. Então, existe um estoque reserva ali. O estoque cíclico é o estoque médio em uma cadeia de suprimentos em decorrência da produção ou de compra, em tamanho do lote, de lotes maiores do que o cliente precisa. Então, Q é a quantidade ou o tamanho do lote. E D, que a gente vai, vamos falar, continuar com essas nomenclaturas, é a demanda por unidade de tempo. Então, vamos guardar Q, tamanho do lote, D é a demanda.
Então, nessa aula, a gente vai ignorar que existe a variabilidade da demanda no tempo, então a gente só vai trabalhar a questão do estoque cíclico, e isso vai, a questão da variabilidade a gente inclui na próxima aula para a gente reduzir o número de variáveis e seu impacto no estoque de segurança. Então, hoje a gente vai aprender conceitos sobre como calcular o estoque cíclico, impacto de desconto, é, e depois a gente começa a incrementar as variáveis de variabilidade, aí como fazer um estoque de segurança, e isso a gente vai acrescentando nas próximas aulas consecutivamente. Bom, vamos por um exemplo. Então, o exemplo da loja de jeans, que é o que eu estou descrevendo aqui. A gente tem uma demanda por jeans de 100 pares por dia, 100 calças, né, por dia. E a gente tem uma compra por lotes que é feita, então, o tamanho do lote é de 1.000 pares. O perfil da loja, vamos falar assim, o perfil da loja, do estoque da loja, ele está obedecendo aquela figura que eu mostrei para vocês. Puxa, ele vai lá, compra o estoque, vai lá em cima e pá, desce lá embaixo, e sobe, desce lá embaixo. Bom, são necessários 10 dias para que um lote seja completamente vendido. Então, daqui, vamos falar assim, dessa posição aqui que preencheu o estoque para cá, a gente tem um tempo de 10 dias. Então, quando a demanda é constante, o estoque cíclico e o tamanho do lote, eles estão relacionados da seguinte forma. Como eu disse, vamos falar assim, o tamanho do lote, ele é a demanda dividido por, a demanda, o estoque cíclico é a média. Então, o estoque cíclico, ele é o tamanho do lote, então a gente tem o tamanho do lote é 1.000, dividido por 2, então está na média. Então, o nosso estoque cíclico aqui são 500 pares de jeans. Em uma cadeia de suprimentos, o qual os estágios produzem ou compram em grandes quantidades, eles têm mais estoque cíclico do que uma cadeia de suprimentos que demanda lotes menores. Então, por exemplo, uma loja concorrente, uma outra loja de jeans, com a mesma demanda, então a demanda continuou de 100 pares por dia. Ela compra 200 pares de jeans. Então, a compra por lote dela que é igual a 200. E ela manterá um estoque cíclico de apenas 100 unidades. Então, o estoque cíclico dela é os 200, né, que é o tamanho do lote, dividido por 2. Bom, o que isso quer dizer? Então, os tamanhos de lote e o estoque cíclico, eles também influenciam no tempo de fluxo de material dentro da cadeia de suprimentos, por motivos óbvios, porque a gente vai ter o dimensionamento do estoque de reposição. Então, a gente tem que o tempo de fluxo médio é igual ao tempo de estoque, é o estoque médio dividido pela taxa de fluxo médio. No caso, então, o tempo de fluxo médio resultante do estoque cíclico é o estoque cíclico em si, dividido por 2 vezes o tamanho da demanda. Então, o que a gente tem? Vamos falar, esse tempo é Q dividido por 2 vezes D. Então, 1.000 dividido por 2 vezes 100 vai dar 5 dias. Que é, vamos falar assim, é o tempo desse consumo, vamos falar assim, é o tempo do consumo, é o tempo de estoque que ele vai permanecer ali. Vocês concordam? Bom, vamos seguir adiante. Ainda falando vamos seguir adiante com o nosso exemplo. Então, quanto for maior o estoque cíclico, maior é o tempo de defasagem entre quando um produto é produzido e quando ele é vendido. E um nível baixo de estoque cíclico ele é sempre desejável, porque as longas defasagens de tempo eles deixam a empresa vulnerável a mudanças de demanda no mercado, como a gente já tinha ressaltado anteriormente. Então, o estoque cíclico, quando ele é mais baixo, ele também diminui o requisito de capital de giro. Então, o benefício do estoque cíclico ser menor é que você não precisa de dinheiro, vamos falar de muito dinheiro, para ficar comprando. Então, a gente tem o baixo estoque na empresa, a gente tem baixo emprego de capital de giro, então necessidade de capital de giro torna-se pequena, porque você está comprando em menores lotes. Um exemplo bom, vamos falar assim, um exemplo bom disso, vamos falar, baixo estoque cíclico, é o exemplo do Toyota que faz o just in time, o qual ela não mantém um estoque grande dentro da empresa, então ela não compra em grandes lotes, ela ativa a cadeia just in time, e aí vai havendo esse abastecimento conforme acontece a produção vamos falar assim, dentro de uma cadeia colaborativa,
o qual ela vai sendo escoada conforme demanda. Não conforme demanda direta, mas tendo uma previsibilidade. Outros exemplos é a 7-Eleven Japan, que a gente já vem conversando, e também a Zara, que elas fazem o reabastecimento das suas lojas em pequenos lotes. E eles acompanham de perto a demanda dos clientes. No caso da 7-Eleven, eles fazem o reabastecimento das lojas de até 3 vezes ao dia, como eu falei na aula anterior. E da Zara, isso também acontece com uma defasagem de poucos dias. Por quê? Porque eles vão repondo só aquilo que é necessário e não vão criando, vamos falar assim, lacunas entre, vamos falar assim, o que está sendo oferecido e a demanda do cliente. Bom, vamos lá com mais conceitos para depois a gente ir para a nossa parte prática. A gente tem um preço médio pago por unidade, que é C, que ele reflete o custo fundamental da decisão do tamanho do lote. Então, um comprador ele pode aumentar o tamanho do lote se isso reduzir o custo, reduzir o preço por unidade. Então, por que a gente compra em grandes lotes? Bom, para ter alguma vantagem em custo, né? Quer dizer, no preço da unidade do lote, que para ele vai ser um custo. Em muitas situações, o custo de material ele apresenta economias de escala, e isso pode aumentar aumentar o tamanho do lote, e isso diminui o custo. Então, vamos falar assim, se a gente tem ganho de escala, diminui o preço de matéria-prima, que é daí que a gente consegue ter esse desconto aí do preço, que vai virar um custo vamos falar, para o elo seguinte da cadeia. E esse, vamos falar assim, esse preço médio, ele é determinado por C, tá? Dentro da nossa, vamos falar, da nossa nomenclatura. O custo fixo do pedido, que é S, ele inclui todos os custos que não variam com o tamanho do pedido, mas são incorridos todas as vezes que ele é feito. Então, a gente pode pensar assim, por exemplo, o custo de transporte. Toda vez que você faz, acontece o custo de transporte. Se esse transporte sair, vamos falar assim, se esse caminhão, por exemplo, ele sai inteiro cheio ou meio cheio, o custo vai ser o mesmo. Então, melhor se ele sair inteiro cheio. Vocês concordam? Porque senão a gente está perdendo alguma capacidade aí na metade. Nós também temos o custo de manutenção M. O custo de manutenção M, ele é o custo de manter uma unidade no estoque por um período especificado, normalmente 1 ano. Ele é uma combinação do custo de capital com o custo de armazenamento fisicamente do estoque e o custo do produto retornar obsoleto. E ele geralmente ele é uma fração denominada Mzinho, do custo do produto C. Então, M, vamos falar, custo de manutenção, vai ser M vezes C. Então, o estoque cíclico, ele existe uma cadeia de suprimentos porque diferentes estágios exploram economias de escala para reduzir o custo total. Os custos considerados incluem, então, o custo de material, custo fixo de pedido e o custo de manutenção, que é o que a gente vai trabalhar agora na nossa aula. Bom, vamos lá. Então, mais alguns conceitos para a gente continuar, para a gente, vamos falar assim, dar continuidade. Bom, como que a gente faz a estimativa de custos relacionados ao estoque cíclico e vamos ver isso na prática? Ainda na prática, entre aspas, porque a gente não entrou no Excel. Bom, como é que a gente faz o dimensionamento do custo de manutenção? O custo médio ponderado de capital é o primeiro conceito que a gente precisa, vamos falar, aprender. Então, ele é uma função da quantidade do patrimônio líquido, que, vamos falar, pela quantidade de débitos, mais a quantidade do patrimônio líquido, né? Então, ele é o patrimônio líquido pelo total. Multiplicado pela taxa interna de retorno sem risco, mais o beta da empresa. Então, assim, o beta da empresa que ele reflete a volatilidade do preço de estoque e que multiplica o prêmio pelo risco da empresa, que fica na faixa entre 1 e 9. Mais a nossa quantidade de débitos sobre débito por patrimônio líquido, que multiplica
a taxa em que a empresa pode conseguir dinheiro emprestado, então uma taxa de referência, e que vezes, vamos falar assim, menos a taxa de juros. Então, é essa distinção. Esse custo médio ponderado de capital, ele é bastante, vamos falar assim, ele é bastante utilizado e ele aparece geralmente em relatórios da empresa. A gente ainda tem, vamos falar assim, o custo de obsolescência, que é a taxa em que o valor de um produto armazenado ele cai, porque o valor do mercado cai ou a quantidade cai. Os produtos, eles são os produtos, por exemplo, perecíveis, mais perecíveis, como por exemplo frutas, hortaliças, vegetais, eles têm alta taxa de obsolescência, em comparação, por exemplo, com o carro, o qual a gente não tem, vamos falar assim, até que o novo modelo saia, a gente não tem uma taxa de obsolescência tão, vamos falar assim, tão elevada assim quanto, por exemplo, uma alface que pode durar, vamos falar de 3 a 5 dias. A gente tem o custo de manuseio, que é o custo de recebimento e armazenamento incremental, que varia com a quantidade de produto recebido. A gente tem o custo de ocupação, que é um custo que reflete a mudança incremental no custo do espaço em razão do estoque cíclico ser variável. E a gente tem outros custos diversos, roubo, segurança, danos, impostos, encargos, de seguros adicionais. Além disso, a gente tem que dimensionar os custos de pedido, que são os custos incrementais associados à emissão e ao recebimento de um pedido extra. E isso é bastante importante para considerar o tamanho do lote. E isso, vamos falar, vamos falar assim, eles incorrem independentemente do tamanho do pedido. Então, a gente tem o tempo do comprador, que ele é um tempo incremental em fazer um pedido extra. Então, quando a gente fala assim, puxa, em vez de ter o comprador lá fisicamente, eu tenho a pessoa, mas ele faz um pedido extra eletronicamente. E isso pode reduzir bastante o tempo em que o comprador faz o pedido. Então, vamos falar assim, é uma micro parte do dia dele. A gente tem o custo de transporte, que normalmente ele é fixo, e é aquilo que eu falei para vocês. Se ele for cheio, se o caminhão vai cheio ou meio cheio, tudo isso está embutido no preço. Então, é melhor que o caminhão saia cheio ou pelo menos com vários pedidos ao mesmo tempo, para qual, vamos falar assim, o custo desse transporte seja diluído. A gente tem o custo de recebimento, que inclui o trabalho administrativo, conferência de pedidos, ou qualquer esforço que pode ser realizado para registrar a entrada de um pedido. Então, se ele entra, vamos falar assim, com uma frequência constante, é possível dimensionar também essa mão de obra. E a gente vai ter outros custos que vão variar de acordo com o tipo da empresa. Bom, vamos falar então agora, vamos explorar um pouquinho a questão de economias de escala e os custos fixos. A gente tem o tamanho de um lote para apenas um produto. Então, o exemplo que eu vou trabalhar com vocês tem o seguinte enunciado. A demanda pelo computador Desk Pro na loja é de 1.000 por mês. A empresa ela incorre uma preparação, transporte e recebimento fixo de 4.000 toda vez que um pedido é feito. Então, aqui a gente tem um custo. Cada computador, ele custa, então é o preço do produto, 500 reais para a loja, e o varejista tem um custo de manutenção de 20%. Aqui a gente está falando do Mzinho. Aí está pedindo, avalie o número de computadores que o gerente da loja deverá pedir em cada lote de reposição. Então, aqui a gente tem o tamanho do lote de produção, né? O qual a gente tem aqui, vamos falar assim, que QD vamos falar assim, é a elevação de inversa, então é a raiz de 2 vezes a demanda vezes o custo S, dividido por 1 menos a demanda dividido por P, MC. E aí aqui a gente tem o custo de preparação, que é a demanda dividido pela quantidade, tamanho do lote, vezes S, e o custo de manutenção, que é 1 menos D sobre P, e vamos falar assim, vezes QD, que é o tamanho do lote dividido por 2, que multiplica MC. E eu vou falando isso para vocês quando a gente entrar no Excel. Eu só quero que vocês tenham as fórmulas aqui bem descritas. E aí a gente também tem o quê?
o tamanho do lote com restrição de capacidade. Então, a gente pode ter uma restrição de capacidade do caminhão, que é denominada K, e a gente tem da quantidade ideal, que é igualar K com o tamanho do lote, que é Q sobre K. E aí a gente vai ter vamos falar assim, o lote mais econômico, a quantidade econômica do lote, que é a determinação desse K. Bom, vamos lá para o Excel. Bom, então aqui, indo para o Excel, daquele exemplo que eu coloquei o cabeçalho para vocês, a gente tem os seguintes, a gente tem os seguintes dados. Os seguintes dados. A gente tem a demanda anual, né? Então, como vocês sabem, a demanda é de 1.000, eu multipliquei por 12. O custo médio por lote é de 4.000. O custo do produto é 500. O M era 20%, então ele é 0,2. E aí, a gente começa a fazer os cálculos, né? Bom, o primeiro deles é o tamanho de quê? Vamos lá, que eu já tinha passado para vocês a questão da fórmula, né? Qual que é, vamos falar assim, o tamanho do lote, vamos falar assim, o tamanho do lote ideal? E o tamanho do lote ideal de compra em função da questão de economias de escala. Então, a gente tem que 2 vezes a demanda vezes o custo, então a gente tem que considerar a demanda e o custo em uma função de razão de que existe o custo de tornar obsoleto, bem como o custo do produto. Então, e isso a gente faz uma raiz quadrada para determinar, vamos falar assim, esse custo marginal, que é uma coisa que eu ainda não tinha falado para vocês. Bom, a gente tem que o seguinte, conforme, vamos falar assim, conforme a gente tem os custos, eles vão sendo decrescentes, né, numa curva decrescente, conforme você vai aumentando, vamos falar assim, o tamanho do seu lote. Mas a gente tem um custo de produto que ele é fixo. E a gente tem um nível de obsolescência que também é fixa. Que vamos falar assim, eles não estão variando conforme varia o lote. Mas o custo médio por lote, ele é dado em função de uma demanda total. Agora, por que a gente tem, vamos falar assim, por que a gente calcula dessa maneira a equação? Porque a gente precisa tirar a derivada, e é a primeira derivada em função de custos vezes a demanda, porque conforme a demanda cresce, os custos caem. Então, a quantidade do lote ideal, ela é dada pelo lote econômico de compra, que é aquela K, né, o LEC, e ele é obtido através da derivada do custo total em função de quê? Que, vamos falar assim, que é uma função de quantidade, e vamos falar assim, dividido pelo custo de obsolescência de um produto. Bom, mas aí a gente também precisa o quê? Dar uma olhada quanto que seria o estoque cíclico. Como eu disse anteriormente, a gente tem que o estoque cíclico é a quantidade Q, né? Vamos falar assim, a quantidade total do lote dividido por 2, porque ele é uma média. A gente tem que o número de pedidos do ano, ele é dado, vamos falar assim, uma função da demanda total dividido pelo número de lotes. Então, nesse caso aqui, 2,25. O custo anual do pedido, ele é uma somatória de custos, né? Então, ele é, vamos falar assim, a demanda dividido, vamos falar assim, a demanda dividido por Q, né? Que é o número de pedidos feitos no ano, vezes o S. Então, vamos voltar, vamos ilustrar aqui na fórmula. Vezes a quantidade S, que é o custo médio por lote. Aí eu só não coloquei aqui a letrinha para vocês, mas vamos falar assim, o custo, vamos falar assim, o estoque cíclico, o tamanho do estoque cíclico, vezes o custo do produto e mais a taxa de e vezes a taxa de obsolescência deles. E isso dá aquela função que está escrita já no slide para vocês. E aí a gente obtém com isso a taxa, vamos falar assim, a taxa de fluxo médio também, que é o quê? A taxa de fluxo médio, ela é uma função do tamanho, vamos falar assim, do tamanho de quê? Do tamanho do lote dividido pela demanda vezes 2. E, só que isso a gente está dando, como a gente tem uma demanda, vamos falar, anual,
e a gente quer vamos falar assim, um tempo fluxo de pedido, um tempo de fluxo médio em meses, o que a gente faz? A gente multiplica por 12 aqui no final das contas. Bom, esse seria, vamos falar assim, um exemplo de taxa de escala padrão. Mas vamos trabalhar e vamos complicar um pouquinho, vamos falar assim, o nosso exemplo com o aumento do lote mínimo. Então, o que acontece? A gente vai, aqui eu estou mantendo para vocês estão vendo o tamanho da demanda anual, o tamanho do estoque, o tamanho do custo, a mesma taxa de obsolescência, mas aqui eu coloquei uma variável, então assim, eu não fiz o cálculo, falei assim, bom, o meu lote mínimo aqui vai ser de 1.100, é isso que eu vou comprar. O que acontece diretamente quando a gente pega e aumenta, vamos falar assim, esse lote mínimo? O grande impacto dele vai ser no custo final, porque aqui a gente calculou o tamanho do lote ideal para diminuir, vamos falar, os custos totais ali envolvidos. Então, quando a gente faz essa mudança do lote simplesmente sem considerar outros fatos, a gente tem uma consequência que é a consequência em custo, que ela aumentou apenas, vamos falar assim, marginalmente, quando a gente considera aqui, vamos falar assim, a diferença entre um e outro, percentual. Mas o que acontece, vamos falar assim, e aí a gente segue adiante, quando a gente tem um aumento da demanda. Então, assim, quando a demanda, por exemplo, aqui, ela aumentou demais. A demanda anual aqui passou do que era de 1.000, né? Que a gente tinha aqui de 1.000 para 4.000, mantendo os mesmos custos por lote, mesmo custo de produto, mesma taxa de obsolescência. Aí aqui a gente só, vamos falar assim, reaplica a fórmula. E aí aqui a gente tem um aumento do tamanho do lote, vamos falar, para minimizar custo, vamos falar assim, muito maior. Aí vamos falar assim, olhem só, o estoque cíclico, que antes era de 490, ele passa a ser praticamente o tamanho do lote do exercício 1 que a gente estava, do enunciado 1. A gente também tem que o número de pedidos por ano, ele aumenta bastante. Ele, vamos falar, dobrou em função desse trabalho. E aí, o que aconteceu ainda, vamos falar assim, com os custos? Bom, os custos aumentaram conforme, vamos falar, aumentou o tamanho da demanda. Desculpem, gente. Mas o vamos falar assim, qual que é o impacto real desse aumento de demanda, sendo que a gente está mantendo esses custos todos, vamos falar, na mesma constante? Bom, o tempo de fluxo médio, ele diminuiu. Então, ele diminuiu em termos anuais e ele diminuiu em tempos, vamos falar assim, em padrões mensais. Então, a gente tem, na realidade, que um aumento do lote e a gente tem um aumento de lote, ele reflete vamos falar assim, na redução do tempo de fluxo. Então, conforme maior o lote que você compra, o seu tempo de fluxo médio ele é reduzido. Bom, e quando a gente tem, vamos falar assim, a situação de redução de lote? Bom, quando a gente reduz o lote, aqui eu estou colocando o seguinte, puxa, vamos voltar para o padrão, vamos falar do nosso exercício base, né? Então, uma demanda de 12.000 anual, os mesmos custos, só que ao invés da gente pegar a economia, vamos falar assim, o lote mais econômico, a gente fala assim, não, eu vou, em vez de 980, eu vou pegar um lote de 200. O que acontece com o estoque cíclico? Ele também diminui em função dele ser a razão, vamos falar, da média. Mas os números de pedidos, eles aumentam bastante. Por quê? Porque pedido é uma função da demanda dividido pela quantidade do lote. E aí aqui a gente tem, vamos falar assim, esse em função desse. Então, a gente vai ter 60 pedidos sendo feitos. E aí, o que acontece com isso? A gente tem vamos falar assim, um custo anual do pedido muito maior. Porque o que acontece? Bom, a gente tem, vamos falar assim, imagina só o custo vamos falar assim, o custo médio por lote pedido sendo, vamos falar assim, aumentado em números totais, porque cada vez que a gente pede, vamos falar assim, a gente incorre num valor de R$ 4.000 aqui. E aí o tempo de fluxo médio em relação ao primeiro diminui, tanto anual quanto mensal. Então, a gente, vamos falar assim, a gente reduz o tamanho do lote, mas a gente, na verdade,
aumenta vamos falar assim, o custo fixo. Tem, na verdade, um aumento do custo fixo, porque o custo médio por lote ele vai sendo cada vez mais utilizado. Bom, eu espero que vocês estejam conseguindo. Retomando a nossa apresentação, então, a gente tem uma segunda parte que fala sobre o quê? A agregação de múltiplos produtos em apenas um pedido. Porque, bom, vocês lembram que a gente tem o seguinte, eu frisei bastante para vocês a questão de que pedir lotes grandes pode não ser uma boa coisa, pode não ser uma boa coisa para o varejo, pode não ser uma coisa muito boa também para a produção, porque isso impede com que haja um descasamento entre, vamos falar assim, entre a demanda do consumidor junto com a previsão de demanda que está no fluxo da cadeia, e a gente tem aquele efeito serrote, ou o efeito montanha-russa. Então, existem, vamos falar assim, alavancas gerenciais que podem ser feitas para que a gente tenha, vamos falar assim, a redução do tamanho de lotes, e isso não impacte tanto na questão na questão dos custos. E uma delas é a agregação em múltiplos produtos, de múltiplos produtos em apenas um pedido. Bom, a chave para reduzir o tamanho do lote é diminuir o custo fixo incorrido pelo lote. Então, e uma delas, como eu já venho falando para vocês, é a redução do custo de transporte, porque transporte acaba sendo um custo fixo. Então, existem fábricas que elas têm diversos produtos que podem ser agregados para minimizar esse custo. Então, ao invés de transportar um lote de produto só, não, transporta vários tipos e que vai para um fornecedor único. A outra coisa é que pode ser feito um rateio do transporte entre diversos fornecedores e ter um único caminhão entregando diferentes produtos para diversos varejistas. Mas a gente tem modificações como essas, elas incorrem em um maior investimento de recebimento, pois elas vão ter que registrar mais produtos por caminhão, também em alocação de produtos em locais separados. E aí nós vamos ver os nossos exemplos da Best Buy, que ela é uma loja de eletrônicos, e vocês vão ter também na sequência um exercício para ser resolvido em casa, que é um caso de agregação com restrição de capacidade e me enviar de volta. E depois, bom, já vou adiantar então, o nosso último slide, e depois a gente só segue a sequência em Excel. E aí depois a gente tem a questão dos descontos a serem exploradas, tá? Que, vamos falar assim, o porquê que se pede geralmente em tamanhos de lotes grandes, ou se almeja isso, para ter desconto. Para ter desconto, diminui preço, diminui custo. Então, o desconto no lote é o seguinte, o preço é fundamentado na quantidade de pedida de um único lote, e é por isso que vai ter desconto de lote. Quando a gente tem desconto de volume, o preço ele é feito de acordo com o volume adquirido em um determinado período, independente do número de lotes. Então, a forma de, vamos falar, de como é feita esse desconto, como eu já disse na aula passada, ela influencia, vamos falar, totalmente a questão, não a questão só de, vamos falar, de pedidos, mas a questão da diluição e da programação de produção e de recebimento da outra ponta da cadeia. Então, a gente vai ver, na prática, vamos ver os descontos baseados no lote, como eles tendem a aumentar o tamanho do lote e o estoque cíclico na cadeia de suprimentos. E nesse sentido, tem dois esquemas de descontos. Todos os descontos por quantidade unitária e os descontos por quantidade unitária ou tarifa em multibloco. E aí, algumas perguntas a serem feitas. Bom, dado um esquema de preços com desconto por quantidade, qual que é a decisão ideal para um comprador visando maximização de lucro? E como essa decisão ela afeta a cadeia de suprimentos em um determinado tamanho de lote, estoque cíclico e tempo de fluxo? 2. Sob que condições um fornecedor ele deverá oferecer descontos por quantidade? Quais são os esquemas de preços apropriados que um fornecedor deverá oferecer buscando maximizar os seus lucros? Bom,
E aí agora a gente vai retomar para o nosso Excel nessa sequência de exercícios aplicados e como fazer esses cálculos, tá legal? Bom, nesse primeiro exercício a gente tem a seguinte questão. A Best Buy, ela vende 3 modelos de computador, a L, a M e a H. As demandas atuais de cada um deles, respectivamente, são do L, 2.000, do M, 1.200, do H, 120. Cada modelo custa R$ 500 para a Best Buy, então esse é o custo. O custo de transporte fixo é de 4.000 todas as vezes que um pedido é entregue. E para cada modelo de pedido e entregue no mesmo caminhão, existe um custo fixo adicional incorrido de R$ 1.000 para o recebimento e armazenagem. A Best Buy, ela incorre em um custo de manutenção de 20%, que é aquele Mzinho. Então, a primeira coisa, vamos avaliar o tamanho do lote em que o gerente da Best Buy deverá pedir se os lotes de cada produto forem pedidos e entregues independentemente, ou seja, cada um tem o seu caminhão. E avaliar o custo anual dessa técnica. Bom, então a gente tem aqui as unidades, né? Então a demanda de cada um deles está colocado, os custos por unidade, que é o mesmo, e o custo específico, né? Vamos falar assim, que também está aqui incluso. E aí, aqui a gente tem o custo S de 4.000 e o custo M. Então, aqui é o Szinho. E aí é o seguinte, bom, vamos colocar vamos falar assim, eu coloquei tudo em tabela para ficar mais fácil para a gente comparar. A gente tem uma demanda por ano, então, de 12.000, 1.200 e 120. O custo fixo do pedido aqui, então, ele é dado por 4.000 mais 1.000. Então, cada vez que é feito um custo e mais os R$ 1.000 que ele disse aqui, ó, que é o de recebimento. E isso, na verdade, está obedecendo para cada um deles. E aí a gente, vamos calcular o tamanho ideal do pedido de cada um deles, seguindo aquela mesma fórmula que é a razão entre custos, custo de obsolescência e, vamos falar assim, e a demanda. E aí aqui voltamos com cada um deles. Aí, a partir desse valor, a gente calcula o estoque cíclico. Então, por enquanto, até aqui, estamos, vamos falar assim, fazendo a aplicação das fórmulas. O custo de manutenção anual, a gente dá como? A gente tem a demanda dividida vamos falar assim, pelo tamanho ideal do pedido, vezes que multiplica o custo. Ok? E aqui a mesma coisa. A frequência do pedido, frequência que isso ocorre, também a gente está continuando aplicando fórmula, que a demanda dividida pelo o tamanho ideal de pedidos vai dar o número de pedidos sendo feito. Então, frequência do pedido que ele é feito dentro do ano. Custo anual do pedido, ele vai seguir, vamos falar assim, o mesmo custo de manutenção do pedido. Por quê? Porque a gente não tem, vamos falar assim, a gente não tem vamos falar assim, a gente não tem custos incorridos adicionais, porque a gente está falando de um produto só. Tempo de fluxo médio em semanas, a gente tem de 2,4, 7,5 e 23,7. E o custo anual, a gente também segue ainda aquela mesma fórmula que foi aplicada. Que a gente está, vamos falar assim, fazendo o custo médio ponderado de capital, só que não considerando as taxas de desconto. Então, a gente tem que o seguinte, a demanda dividido pelo tamanho total do pedido, ele multiplica o custo fixo, e aí nele agrega o quê? Vamos falar assim, o custo de obsolescência dentro do tamanho do pedido, e aí isso considera o custo anual de cada um deles, se essa empresa está, vamos falar assim, recebendo eles de forma separada. Agora, como eu disse para vocês, primeiro a gente deu a situação padrão. Agora a gente vai ver a situação número 2. Então, assim, a gente está vendo exatamente o mesmo estudo de caso. Então, a gente tem que a Best Buy, ela vende vamos falar, a gente tem o mesmo enunciado, que então continua sendo os 4.000,
Mas, o que que acontece? Aqui a gente vai avaliar o tamanho dos lotes que o gerente da Best Buy ele precisa pedir, se os lotes para cada um dos produtos entregues eles forem feitos todos juntos. Então, aqui a gente está misturando os produtos para ser entregue de uma vez só. E o que que muda isso, né? Então, a gente tem, vamos falar assim, aqui os mesmos parâmetros, o custo fixo é de 4.000 da mesma maneira, mas a gente tem aqui, vamos falar assim, como custo agregado, o quê? Vamos falar assim, os custos específicos. Por quê? Porque cada um deles vai ser manuseado de maneira diferente. Então, vai ter um custo fixo, né, único, mas quando chega lá no, vamos falar assim, na Best Buy, né, chega do fornecedor para o Best Buy, cada um deles vai ter R$ 1.000 ali sendo agregado dentro de um lote padrão. E aí que tá, vamos falar assim, por isso que a gente vai mudar a questão, a razão do custo anual do pedido versus o custo de manutenção, que era o que não acontecia na primeira situação. Bom, então, descendo aqui, continuando o nosso exemplo, a gente tem o quê? A demanda anual continua a mesma, o custo fixo do pedido continua o mesmo. Então, assim, puxa, eu tenho o custo incorrido, mas eu tenho o custo de recebimento. O tamanho do lote do pedido, aqui ele vai mudar. Por quê? Porque a gente vai ter uma frequência diferenciada. A frequência já não vai ser a mesma, porque vai ter que se compor uma frequência, vamos falar assim, que seja boa para todo mundo. Daqui a pouco a gente volta nisso. E, consequentemente, se a gente tem um tamanho do, vamos falar assim, um tamanho do pedido alterado, a gente vai ter também a questão do estoque cíclico sendo alterado. Mas aí a gente também aqui só está o quê? Fazendo as fórmulas darem certo. Mas a primeira coisa que a gente tem que saber fazer é o quê? Como calcular o custo anual do pedido e vamos falar assim, esse N, que é essa frequência com que esse pedido ocorre, sendo feito conjuntamente. Bom, que aí aqui ficou, vamos falar assim, 9,75 vezes por ano. E vamos falar o custo anual do pedido, vamos falar assim, ele é proporcional. Por quê? Porque a gente vai ter a quantidade de unidades, então o tamanho do lote vezes o custo multiplicado pela sua obsolescência. Então, o tamanho do lote dividido pela obsolescência vezes o custo que está incorrido. Então, ele vai ser proporcional aqui, então, o custo anual. E o tempo em semanas, ele também passa a ser o mesmo. Por quê? Porque a gente tem o tempo, vamos falar assim, de fluxo médio, sendo que vamos falar assim, o estoque cíclico dividido pela demanda. Bom, vamos lá. Primeira coisa, como é que a gente vai calcular agora esse raio, que aí fica, vocês estão vendo o tamanhozinho do monstro, né, dessa frequência, sendo que a gente tem, vamos falar assim, cada um tem, vamos falar assim, tem uma frequência distinta. Olá, Diego, bem-vindo. Cada um deles tem uma frequência distinta aqui. Então, a gente tem a seguinte situação. Só que, assim, a gente não tem vamos falar assim, uma distinção daquilo que vamos falar assim, daquilo que está sendo a nossa fórmula base. A questão é que a gente tem que, vamos falar assim, combinar tudo isso de acordo com o quê? Com o custo que foi aumentado. Então, no final das contas, a gente tem as mesmas seguintes questões. Então, a gente tem o quê? Que a demanda, vamos falar assim, que a demanda vezes o custo dela, vamos falar assim, a demanda vezes o custo, vezes o nível de obsolescência, e por cada um desses produtos, ela acaba sendo, vamos falar assim, você faz essa composição desses produtos, então, pelo seu nível de obsolescência em função do custo, e divide isso vamos falar assim, pelo seu custo total. E extrai a raiz. Por quê? Porque a gente está tendo uma função de custos aqui. E o que interessa para a gente, nessa frequência que vai determinar, é a questão marginal. Então,
é uma composição de todos os custos de todos esses produtos, em função de seu nível de obsolescência, que é um custo de manutenção, em função do custo por unidade e em função do custo total. E aí a gente acha a frequência que, nesse caso, ela é média, porque é uma composição. E isso impacta diretamente no custo anual do pedido, né? Que acaba sendo, vamos falar assim, os 7.000 vezes essa frequência, que é, vamos falar assim, é o custo total, e acaba, vamos falar assim, fazendo uma composição também, então, assim, do custo anual, mais, vamos falar assim, o custo de cada um desses pedidos, que é o custo deles por si só, de quantidade vezes o custo da unidade. Então, quando a gente tem a conclusão, vamos falar assim, puxa, o que acontece com o custo anual em relação ao nosso, vamos falar assim, ao nosso custo inicial? Bom, o custo anual deles todos, olha só, a gente tinha que a soma deles é 155 e 140. Agora, ao passo que se a gente fizer essa composição, o custo anual, vamos falar deles todos, cai para 136.557, ou seja, conforme a gente faz uma composição de produtos para serem entregues juntos, por mais que exista uma complexidade maior das operações na cadeia de suprimentos, a função de custo ela é otimizada. Tá legal? Bom, então o segundo, vamos falar assim, o segundo tópico que a gente vai abordar é o desconto por quantidade em todas as unidades. Então, aqui a gente não está fazendo um desconto por unidade marginal, que é o que vocês vão trabalhar posteriormente. Então, o caso é o seguinte, a gente tem a farmácia online, que ela é uma varejista que atua em medicamentos vendidos online, obviamente, com receita e também no ramo de suplementos à saúde. As vitaminas que elas vendem, elas representam uma demanda de 10.000 frascos por mês. A empresa incorre em um custo fixo de 100 para a preparação do pedido, transporte e recebimento, toda vez que um pedido de vitaminas é feito ao fabricante. A empresa incorre em custos de manutenção de 20%, então é o Mzinho, que é 0,2%, e o preço cobrado pelo fabricante, ele segue a tabela abaixo. Então, a gente tem os preços variáveis, quer dizer que os custos são variáveis. Aí pede-se o quê? Avalia o número de frascos que o gerente deve pedir. Então, aqui a gente tem as quantidades de lotes. Então, vamos falar assim, de 0 a 4.999, o preço, que é o custo, né, vai ser 3. De 5 a, vamos falar, 9.999, vai ser de 2,96. De 10.000 para cima, 2,92. E aí aqui a gente vai ter, vamos falar assim, a fórmula de Q, que é a fórmula que eu já venho dando para vocês nos outros exemplos, que é a raiz quadrada da demanda vezes o custo, dividido pelo custo, vamos falar assim, pelo custo de produto, vezes o custo de obsolescência. E a fórmula de custo total, que vai variar, vamos falar assim, da demanda em função da quantidade vamos falar assim, do pedido, pelos custos também, mais a quantidade dividido, vamos falar assim, a quantidade dividido por 2, que é o estoque cíclico, vezes vamos falar assim, o custo de obsolescência, que é o custo do produto, vezes a taxa de obsolescência, mais a demanda vezes o custo unitário. Então, esse é a fórmula de custo total. E aí eu coloco aqui, vamos falar assim, faço uma tabelona para a gente, vamos falar assim, ficar mais fácil vamos falar assim, os nossos cálculos totais. Bom, então a gente tem que o seguinte, a demanda dada por ele é de 10.000 frascos por mês, e a gente está falando, vamos falar assim, de uma demanda anual, então multipliquei por 12. O custo por lote, então o custo de entrega, o S grandão, é de 100 e o M vamos falar assim, é de 0,2. E aí os custos deles, de cada um deles, o custo que ali na Best Buy, voltando aqui um minutinho, a gente tinha o custo unitário de 500, aqui eu coloquei como preço, porque é o preço do fabricante, mas que para a farmácia é um custo, ele varia conforme a quantidade do lote.
E aí aqui a gente tem, vamos falar assim, os Qs, considerando Q0, Q1 e Q2. Bom, então, como que a gente calcula a questão do estoque cíclico, né? E vamos falar assim, e o número de frascos que ele deve pedir. Então, a quantidade econômica de cada um deles, é uma aplicação de fórmula, que é a fórmula que eu dei aqui para vocês, que é a raiz de 2 vezes a demanda total, vezes que multiplica também o custo por lote, então a demanda vezes lote dividido pelo custo da obsolescência, que então é em função da quantidade unitária, dividido que multiplica o custo de obsolescência emizinho, que é de 20%. O que acontece? A gente tem uma quantidade econômica aqui em Q1, quando a gente considera esse custo, que ela, na verdade, ela é maior do que a faixa, o que ela está prescrita. Então, aqui a gente tem uma faixa de 0 a 4.999 e a quantidade econômica a esse custo, né, a esse preço, é de 6.324. Então, como esse valor é maior do que o da faixa, a gente simplesmente ignora. Então, não vale a pena a gente pedir nesse valor aqui. E aí a gente passa para o segundo cálculo. Bom, vamos ver a quantidade econômica que, vamos falar assim, que se incorre, que é a mesma aplicação de fórmula, quando a gente tem numa faixa de 5.000 a 9.999. E a gente chega numa quantidade econômica de 6.367,15. E o custo que está incorrido, que é a aplicação dessa fórmula aqui em cima, ele fica em 358.969,35. Bom, o que acontece aí quando, vamos falar assim, quando a gente passa pela faixa que é a faixa Q2, que é de 10 mil acima? Aí a gente tem que o seguinte, bom, a gente faz exatamente o mesmo cálculo, considerando esse custo aqui, e a quantidade ela vai ser só um pouquinho maior, que é de 6.410. Só que o que acontece, vamos falar assim, o que acontece com esse custo aqui? Como que ele é calculado, né? A gente tem o seguinte, a gente tem que, vamos falar assim, a demanda dividido vamos falar assim, pela quantidade econômica, que vai dar, vamos falar assim, para a gente a frequência, vamos falar assim, a frequência de número de lotes, e isso vai ser, vamos falar assim, multiplicado pelo custo do lote. E aí a gente vai incorrer no custo de obsolescência, aqui também dado. Que vamos falar assim, dado pelo tamanho, vamos falar assim, a quantidade econômica dividido por 2, que é o estoque cíclico, que é importante de ser calculado. E vamos falar assim, que multiplica a taxa de obsolescência vezes o custo, porque é o custo do pedido, o qual 20% pode ser jogado fora. E depois a gente tem vamos falar assim, o custo da demanda, vamos falar assim, pela quantidade total de produto. E isso vai dar o custo total. E aqui, o que é importante observar? Que o menor custo total para a farmácia, ele é quando, vamos falar assim, ele é quando I, né? Quando a gente fala aqui, o QI aqui, ele é o número 2. Ele não é o número 3. Vamos falar assim, embora a gente tenha vamos falar assim, uma quantidade econômica aqui, vamos falar assim, muito semelhante, Q2, vamos falar assim, essa taxa aqui é a que está melhor aplicada. Mas se a gente tivesse vamos falar assim, outras faixas, aqui, Diego, pessoal, a gente não necessariamente a gente teria o menor custo possível conforme, vamos falar assim, a gente tivesse essa faixa aumentando. E aqui tive o capricho de entender qual que era o estoque cíclico de cada um deles, né? Mas apenas para constar. Bom, o que acontece? Mas aqui a gente está falando assim, existem faixas, vamos falar assim, e o desconto vamos falar assim, o desconto por quantidade em todas as unidades. Ao passo que a gente pode ter, vamos falar, a gente pode ter uma situação semelhante, só que aqui a gente vai ter, vamos falar assim, temos aqui que o custo de pedido, vamos falar assim, de pedido marginal, ele vai variar conforme a quantidade do pedido. E aqui eu passo para vocês tudo de novo, a questão de, vamos falar assim, as fórmulas,
o qual elas devem ser, vamos falar assim, empregadas. Já deixei calculado para vocês, então, a fórmula, vamos falar assim, aqui a quantidade econômica de cada um deles, o custo de pedir quando, vamos falar assim, quando o V acontece. Então, quando, vamos falar assim, quando esse custo marginal ele varia, e cada um desses custos aqui. Então, o que está acontecendo nessas situações? Bom, se a quantidade aqui, ela, vamos falar assim, ela é zero e a gente vai pedir 3, e vamos falar assim, é um custo 3, a gente tem que, vamos falar assim, na segunda opção, vamos falar assim, a gente só vai pedir o incremento. Então, o que vai acontecer? Nessa opção daqui, como a gente não está pedindo nada, vamos falar assim, se em zero a gente zerou, não pediu, não fez pedido de nada, a gente vai ter que o pedido, vamos falar assim, é de 5 mil. Então, eu estou subtraindo um do outro, dentro, vamos falar assim, e precificando a 3. Em contrapartida, quando a gente passa para o custo seguinte, a gente tem que o quê? Bom, que a quantidade do pedido, vamos falar assim, ele vai ser, a quantidade do pedido em Q2, ele vai ser o custo do pedido, vamos falar assim, dessa faixa aqui, que foi de 5 mil, e vai pegar esses outros 5 mil da segunda faixa, e aí multiplicar pelo custo. Então, a gente tem aqui uma questão de incremento marginal. E aí eu peço para vocês me calcularem o custo total de cada um deles seguindo a fórmula. E me calcular o quê? Custo anual do pedido, custo anual de manutenção, e aqui dando todas as fórmulas, e qual que é a conclusão que vocês chegam nessas situações, e pedindo assim, o que acontece, vamos falar assim, depois que vocês desenharem esse panorama, o que acontece se um pedido for feito, for feito de 7 mil o frasco? Bom, enfim, gostaria que vocês vamos falar assim, completassem essa planilha do jeito que ela está disposta, sendo que, vamos falar assim, a gente tem um pedido de Q1 de 5 mil, Q2 de 10 mil, e depois fizessem um comparativo, e pode ser até na mesma aba desse Excel, só separado, e vamos falar assim, fazer esse pedido, ele variar para, vamos falar assim, de 5 mil, não para 10 mil, mas para 7 mil. E qual que é a conclusão que vocês tiram disso? Tá legal? Bom, e aí eu vou agora, então, subir o Excel, subir esse vídeo junto com as transferências para vocês acompanharem e assistirem em casa, e eu aguardo o retorno de vocês. Tá legal? Bom, boa noite.